Bem-vindo ao VIP Class Idiomas, meu nome é Sônia e o objetivo desse vídeo é agilizar, para você conhecer a nossa escola, algumas informações essenciais, para que você também possa ter uma noção de como escolher um curso bom para você, tá bom? Ele vai ser um vídeo curtinho e se você ainda tiver alguma dúvida, é só agendar uma entrevista ou solicitar uma aula experimental. Bom, para você entender como a VIP Class Idiomas funciona, nós vamos comparar o ensino convencional, as outras escolas no mercado. Quando você chega numa escola ou quando você recebe um professor particular, qual é a primeira providência que eles têm? Eles vão te avaliar segundo o critério da BIA, a famosa BIA, básico, intermediário e avançado. Bom, a principal diferença da VIP Class começa aqui. Nós não trabalhamos com esse tipo de classificação por acreditarmos que não tem muito critério. Por exemplo, às vezes um aluno, ele vai lá, faz um teste e é colocado no intermediário. Ele mesmo sente que ele está num grupo muito avançado, e vice-versa. Às vezes ele vai para um grupo muito básico, porque ele foi considerado básico, e de repente ele gostaria de estar num grupo mais assim avançado, ou mais desenvolvido. Então nós não utilizamos esse critério, até porque para uma escola classificar dessa forma, o ideal seria classificar habilidades. Por exemplo, eu te daria uma avaliação dizendo que você é, um exemplo, básico em fala, intermediário em listening, avançado em vocabulário. Muita gente tem vocabulário, conhece palavras, mas não consegue falar, Muita gente fala, mas não tem boa audição. Então, quer dizer, a avaliação correta seria trabalhar avaliar habilidades e não colocar um rótulo e dizer, você é intermediário, o seu programa será esse. O ideal seria personalizar conforme a habilidade ou a necessidade do aluno, ok? Outra coisa que diferencia a VIP Class do ensino convencional é que nas outras escolas ou qualquer outro programa de inglês, ele é baseado em livros, Livro 1, livro 2, livro 3, módulos, módulo 1, módulo 2, módulo 3. Nós não seguimos esses livros existentes no mercado, porque se você observar o livro, você vai perceber, se você avaliar, que ele começa com uma ordem um tanto que confusa. Por exemplo, primeira unidade começa ensinando a cumprimentar pessoas, hi, hello, how are you? Segunda unidade, o coerente seria que tivesse algo que continuasse a primeira unidade, fosse aumentando gradativamente, mas não é o que acontece. De repente na primeira unidade tem saudações, na segunda tem cores, na terceira tem frutas, depois na quarta vem outra coisa como números ou frutas, enfim. A ordem, ela não é muito coerente na nossa opinião, por isso que nós não usamos essas séries de livros que o mercado apresenta para as escolas de inglês. Na VIP Class nós acreditamos que pode-se trabalhar o idioma em habilidades, e nós consideramos 4. A habilidade de construção, habilidade de conversação, audição e vocabulário. Construção e conversação. Nossos 2 programas, estrutura e conversação. Audição e vocabulário nós usamos como ferramenta para essas aulas, mas você nunca teria na nossa aula, por exemplo, o professor pressionando a tecla play para você, porque nós acreditamos que isso você pode fazer em casa. Vocabulário, você também não pode ter uma aula, hoje vamos estudar frutas, entendeu? Porque para essa aula ser efetiva, para você ganhar todo o vocabulário de frutas que foi apresentado para você, você teria que ver essa aula muito mais vezes,
E isso também você pode fazer em casa, com foto, não é? Porque com a tecnologia você não precisa fazer isso na sala de aula. A gente vai usar essas duas habilidades aqui como uma ferramenta para trabalhar essas duas aqui, que na verdade é o nosso foco. O nosso foco vai ser estrutura e conversação. As aulas de estrutura, essa aqui, geralmente são ministradas por professores brasileiros. A conversation, né, de aula de conversação, por professores estrangeiros. Não necessariamente, caso você tenha algum interesse diferente. Você pode fazer as duas aulas com brasileiros, se você se sentir mais seguro, ou você pode fazer a aula com um professor estrangeiro, se você quiser passar por essa experiência. Fica a seu critério. Os dois professores estão aptos a ensinar estrutura e conversação, ok? Quanto ao tempo, né, você deve estar se perguntando quanto tempo eu preciso para terminar estrutura e conversação. A aula estrutural, né, um programa estrutural, você precisa de aproximadamente 60 horas para conhecer as estruturas do inglês. O bom é que na VIP Class, ao invés de livro 1, 2, 3, você tem tudo isso em uma única apostila. Uma única apostila contém todas as estruturas essenciais, inclusive as avançadas do inglês. Então, você pode fazer aula estrutural e a de conversação em paralelo. Caso você queira fazer só uma hora por semana, é só você fazer as contas. Em um ano, você terá feito 96 aulas. Não. 96 horas você vai fazer com 2 vezes por semana. Em um ano, você vai fazer 48 horas se você fizer uma vez por semana. 48 horas, ok? Então, você faz 48 horas aqui, nós precisamos de umas 60 horas, mas dá para você compensar nas aulas de conversação, tá? Que você pode começar a fazer depois. Quantas horas de conversação você precisa para ter uma boa conversação? Depende, né? Se você treinar 10 horas, você treinou 10 horas de conversação, é treino livre. Se você treinar 20 horas, você treinou 20 horas. Então, não tem muito assim o que comparar, se você estudar 20 como você estaria ou estudar 10. A sua performance vai melhorando conforme você treina. Essa é a grande verdade, ok? Além do programa estrutural e de conversação, caso você tenha algum outro interesse, como por exemplo viagem, entrevista de trabalho, ou precisa atualizar o seu currículo, né? Nós podemos fazer um programa direcionado para as tuas necessidades. Caso você também queira fazer um intensivo, uma imersão todos os dias, também nós vamos dividir os dois tipos de aula, estrutura e conversação, conforme o seu interesse, conforme a sua necessidade, ok? As aulas são individuais ou grupo particular. Por exemplo, se você quiser chamar um amigo, irmão, namorado, namorada para estudar junto com você, vocês vão dividir o valor da hora. O valor não é cobrado por pessoa, é por hora. Ok? Nós também trabalhamos nas empresas, né? Você pode nos contratar e nós vamos até a sua empresa ou até a sua residência, se lhe for mais conveniente. Você agenda seus horários de segunda a sexta, das 7 às 22, ou nos sábados, das 7 às 15, ok? Ou, caso você não possa ter um horário regular, por causa da sua profissão, por exemplo, você pode optar pelo Flex Time, onde você agenda conforme a tua agenda, né? Isso é muito bom para quem não pode se comprometer a estar na escola, por exemplo, terça e quinta, 7 horas da manhã, entendeu? Vai mudar? Vai mudar. Então você pode mudar toda semana sem problema nenhum. Você tem 30 dias para repor a aula que você precise cancelar ou adiar. É só ligar com 2 horas de antecedência e nós vamos reagendar essa aula para você. O plano, ele pode ser mensal, trimestral, semestral ou anual. No plano trimestral, semestral e anual você tem descontos, né? É só vir até a escola e solicitar a tabela, ou você pode fazer o curso mensalmente e pagar mensalmente sem se comprometer com contrato de trimestre, de 3 meses, de 6 meses, aí fica à sua disposição.
Eu termino o nosso vídeo por aqui. Gostaria de enfatizar alguns pontos. Nossa escola trabalha com aulas individuais de segunda a sábado. Você pode fazer seu grupo particular. Não trabalhamos com níveis básico, intermediário e avançado. Trabalhamos por habilidades, né? Dessa forma você ganha tempo. É bem mais condensado o estudo quando você estuda para falar, estuda para ter vocabulário, estuda para ouvir, entendeu? Isso vai tornar o ensino bem mais rápido. Nós estamos bem próximos do metrô Vila Mariana. Você pode ligar e agendar sua aula experimental. Nosso telefone é 55720098. Você ainda pode visitar no nosso site, né? Conhecer um pouco a gente, tem umas perguntas interessantes lá, você pode estar olhando. Ou pode me enviar um e-mail, coordination@vipclassonline.com.br. Eu terei o maior prazer em responder. E fico aguardando sua ligação para você agendar uma visita até a sua empresa ou uma visita até a nossa escola, ok? Obrigada, até logo!